O senador Flávio Bolsonaro foi até a Globo News para debater sobre a questão do tarifaço do Donald Trump, que claro que na carta que foi enviada do Donald Trump ao governo Lula, ele mencionou o presidente Jair Bolsonaro e agora o presidente Lula ignora o que ele mesmo fez ao atacar Donald Trump e coloca toda a culpa em cima do Bolsonaro. Vamos ouvir Flávio Bolsonaro aqui humilhando os jornalistas. Isso não é o que eu defendo, não estou justificando, eu estou falando como é que vai ser a realidade. Ou o Trump falou hoje isso. E a gente tem que entender qual é a correlação de forças. Por causa dessa postura do Lula hoje, de querer peitar os Estados Unidos, de querer ameaçar, de querer falar que vai taxar de volta os produtos, olha a insanidade do que esse cara está falando. Parece que ele quer tocar fogo no Brasil de uma vez. Não é um contrato de adesão, mas eu tô senador. falando, Júlia, mas o problema, mais uma vez, pelo amor de Deus, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que seria o ideal, não é o que é justo. É o que é. E é isso que a gente está enfrentando hoje. Se nós não resolvemos aqui internamente esse problema, as sanções virão. E quanto mais demorarmos a resolver, mais tempo elas durarão. Ou então elas serão aumentadas. Pois se nós não resolvemos aqui internamente esse problema, as sanções virão. E quanto mais demorarmos a resolver, mais tempo elas durarão. Ou então elas serão aumentadas. Então a gente está numa situação, eu até quero aproveitar para desfazer uma fake news que fizeram comigo, porque eu dei um exemplo e exploraram como se eu estivesse defendendo que os Estados Unidos têm que jogar bomba atômica aqui no Brasil. Né? Pegaram um recorte do que eu falei, eu estava dando o exemplo de um país mais fraco, que estava em guerra com os Estados Unidos, que era o Japão, quando eu falei das 2 bombas atômicas, em que não adiantou nada você não se render antes. Tá? Que é isso que vai acontecer no final das contas com o Brasil. E não falo mais uma vez, não falo isso com felicidade, com orgulho, não. Eu sou brasileiro, sou patriota. Vou defender até o fim da minha vida esse país. Senador, só que a gente não pode estar vendo um canhão apontado para o seu peito e você correr para cima do canhão de peito aberto. Isso é burrice. Senador, esse é o ponto que eu estou falando. Parece que o senhor está defendendo a bomba atômica no Brasil. Não estou, mas não estou. Foi bom, eu fiz questão de tocar aqui nesse assunto, porque é óbvio que eu não defendo isso, não sou maluco. Agora... Né? E só, mais uma vez, eu estou falando com relação à correlação de forças, Otávio. A gente não pode achar que a gente vai invadir, eu e você, de estilingue, o Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. Ou seja, o Lula não consegue dialogar com o Trump, nem com os Estados Unidos, e a culpa é do Bolsonaro, que não tem diálogo, que não consegue exercer uma diplomacia. A culpa é do Bolsonaro. É um pouco estranha essa abordagem, né? Ah, não, porque... Não, cara, o Lula que não consegue exercer o papel de presidente, sentar para negociar, sentar para entender, para tentar reverter a situação, não. Só quer fazer política, politicagem, e aí esse é o resultado para a indústria brasileira e para o Brasil. Infelizmente, quem vai sofrer é o povo brasileiro. Por que o seu pai, na eleição lá do Biden, ele falou que quando acaba a saliva, tem a pólvora? Foi quase uma declaração de guerra. O que mudou no poderio? Ele não tinha medo? Não existia esse temor? Aliás, falar em declaração dos seus pais, senador, os senhores acusam Lula de anti-americanismo, a esquerda de anti-americanismo. Eu vou ler algumas declarações do seu pai enquanto deputado. Ele dizia o seguinte, ele foi numa viagem à Amazônia e disse assim... Chegou a meu conhecimento que um capitão norte-americano que faz parte do 8º Grupamento das Forças Especiais dos Estados Unidos, de nome Robert Cody, está na Amazônia porque claramente há interesse norte-americano em internacionalizar a Amazônia. Então ele está acusando os Estados Unidos de infiltrar um oficial para internacionalizar a Amazônia. Depois, ele diz que nessa viagem a preocupação demonstrada foi com a cobiça internacional, principalmente dos Estados Unidos, um discurso anti-americano. E depois o Bolsonaro também em discurso, isso não é entrevista, roda de conversa, não, isso é no plenário da Câmara, está nos anais da Câmara. Então ele diz assim, quanto mais tempo ficamos sem saber o que temos dentro da Amazônia, melhor será para os países do primeiro mundo, em especial os Estados Unidos. Então ele acusa os Estados Unidos de tentar roubar a Amazônia do Brasil, ver os Estados Unidos como inimigo. Então por que houve essa mudança de um país ameaçador para um país no qual nós devemos baixar a cabeça e cumprir o que Trump quer? Olha, Otávio, você sabe de que época foi isso mais ou menos, só para saber qual era o contexto disso? Que ano foi isso? Faz 30 anos isso? 25? Só para ter uma ideia. Em que contexto isso aconteceu? O contexto, ele foi convidado para uma viagem para a Amazônia e chegou na Câmara e denunciou essa infiltração de um oficial americano, um discurso anti-americano, que vocês acusam Lula de fazer. Não, você está distorcendo as coisas. Desculpa, Otávio. Isso certamente foi num contexto em que havia uma discussão sobre demarcações de terras indígenas aqui no Brasil, em que, coincidentemente, a cada reunião da ONU voltava aqui o presidente do Brasil à época dizendo que ia demarcar não sei quantas terras indígenas no país, e, coincidentemente, o subsolo de todas elas é riquíssimo em tudo que o mundo precisa para sobreviver por séculos. Então, obviamente, ele fazia alguma colocação contra essa demarcação. Inclusive, nós defendemos hoje que o próprio indígena, para respeitar a sua autonomia, se ele quiser, ele pode explorar a sua terra, inclusive o seu subsolo, e fazer com que essa riqueza seja distribuída para esses indígenas ou para todo o país como um todo. Então, acho que foi nesse contexto que ele deve ter falado isso. Senador.
essa pergunta do Otávio Guedes. Essa pergunta do Otávio Guedes é relevante, cara. Uma fala desse, sei lá, 25 anos atrás, um tema atual que diz respeito à atualidade, século XXI, economia atual, Estados Unidos, novo presidente, novas dinâmicas políticas eleitorais. E o cara pergunta sobre isso. Que loucura, que pergunta. Não faz nenhum sentido esse tipo de pergunta, velho. Eu queria voltar ao tema específico e na sua argumentação. O senhor estava falando da anistia, aprovação do projeto da anistia, e aí que teria uma reversão das tarifas do Trump. O senhor está sugerindo exatamente uma troca? Seria isso, trocar a taxação pela anistia, pelo Congresso Nacional? Camarote, primeiro que eu não tenho nem procuração para falar pelo Trump, obviamente. Eu não sei exatamente o que ele vai querer. Eu estou interpretando a carta dele. O que ele começa falando da carta? Mas o senhor acha isso pertinente? Não, assim, eu não acho pertinente, mas eu não acho justo, não acho correto. Agora, mais uma vez, é a realidade. Ele começa a carta dele falando da perseguição, da caça às bruxas ao Bolsonaro, aos seus aliados, à sua família, o que é um fato. Eu quero fazer a pergunta para quem está nos assistindo. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro está respondendo a um julgamento isento? Sendo julgado por Alexandre de Moraes depois de tudo que ele fez, sendo julgado por Flávio Dino, que é a pessoa que já declaradamente inimiga de Bolsonaro, falou que o Bolsonaro é o demônio em pessoa, ou pelo próprio Zanin, que ontem estava defendendo o seu cliente Lula, exatamente do que ele dizia que eram perseguições contra o seu cliente, inclusive aqui em 2018, 16 ou 17, Camarote, ele fala que está buscando mecanismos internacionais porque não há mais remédio que seja suficiente aqui para cessar o ataque aos direitos humanos do seu cliente. Quer dizer, alguém que pensava assim, está sentado na cadeira do Supremo Tribunal Federal hoje e está julgando o Bolsonaro, condenando, mesmo com todas as atrocidades que ele sabe que existem no processo. Então, assim, esse é um julgamento injusto. Se o Bolsonaro tivesse com 3% nas pesquisas, não tinha ninguém falando de Bolsonaro. Agora, como ele está liderando e todos sabem que se ele estiver nas urnas no próximo ano, ele será o próximo presidente do Brasil, há essa preocupação toda. Eu só quero aqui aproveitar o espaço para falar que não tem que ter medo de Bolsonaro, tem que respeitá-lo e respeitar o eleitor de escolha que ele quiser para comandar o nosso Brasil. É justamente um setor importante de quem votou no ex-presidente Jair Bolsonaro, poderia citar o agronegócio, o setor produtivo. São esses setores que estão sendo atingidos com essa taxação brutal, desproporcional e tem, como o senhor mesmo admite, um viés político, não tem uma lógica econômica por trás dessa taxação. Como é que o senhor responde para esses segmentos que apoiaram maciçamente a eleição em 2018 do ex-presidente Jair Bolsonaro e a tentativa de reeleição em 2022? Eu respondo, Camarote, que obviamente que eu acho que é injusto. É injusto. Agora, mais uma vez, a gente tem que resolver. E quanto antes nós resolvermos, melhor. Por isso nós temos até o dia 1º de agosto para aprovar, para começar alguma coisa, para começar a sinalizar de que o Brasil está disposto a voltar à normalidade. Porque eu me coloco muito, Camarote, no lugar das pessoas. Eu fico imaginando o que está passando na cabeça do Trump nessa hora. Ele deve olhar para a América Latina e ver o que está acontecendo na Venezuela. Deve pensar assim, vou esperar chegar nesse ponto para depois impor sanções às empresas brasileiras ou tentar fazer alguma coisa para que a democracia ali prevaleça, porque ali vai ser mais um bunker do meu concorrente mundial, que é a China. É isso que passa na cabeça dele. Então, se nós estamos aqui nesse momento discutindo como é que sai dessa enrascada, eu estou falando qual é o caminho. A gente sai dessa enrascada voltando o Brasil à normalidade, para começar. Eu estou dizendo aqui bem claro, para começar, eu imagino que é isso, que vai ser um gesto importante, é aprovar uma anistia ampla, geral e irrestrita, já que na carta dele ele fala claramente que é uma caça às bruxas a Bolsonaro. Então vamos acabar com a caça às bruxas ao Bolsonaro, que é o que a gente já tinha que fazer, independente de pressão externa, e que todo mundo está fingindo que nós estamos numa democracia plena e só porque é contra o Bolsonaro pode. Vamos fazer um exercício aqui, Camarote? Pega esse processo do Bolsonaro e bota na capa Michel Temer. Já está todo mundo reagindo assim? Pega esse processo do Bolsonaro e bota na capa Luiz Inácio Lula da Silva.